você achou? Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Eu vou ler novamente. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Deixa sua Bíblia perto de você, nós vamos recorrer a outros textos, e esta é a primeira bem-aventurança, e ela já inaugura o sentido de tudo que virá no Sermão do Monte. Tudo que está sendo transmitido e ensinado por Jesus aos seus discípulos, à comunidade da fé, é introduzida através dessa expressão, porque deles é o reino dos céus. Os ensinos são os ensinos do reino de Deus. Quem ensina é o próprio rei deste reino. E quem pertence a este reino? Os humildes de espírito. Toda a aplicação do sermão é para aqueles que pertencem ao reino. Por isso, a primeira bem-aventurança, ela não foi colocada aleatoriamente. Na verdade, nada das bem-aventuranças estão ali de uma maneira aleatória. Elas seguem uma sequência espiritual lógica para o ensino que Jesus quer transmitir à sua igreja. Jesus quer dizer que aqueles a quem pertencem ao reino dos céus, aqueles que pertencem ao seu reino e que vão desfrutar deste reino, têm estas qualidades. E a primeira delas é humildes de espírito. Neste ensino nós aprendemos que o reino e os cidadãos do reino dos céus são aqueles que são humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Não há ninguém que pertença a este reino que não tenha esta virtude. Todos os que participam do reino dos céus, todos os que se incluem no reinado de Cristo, têm a virtude de ser humilde de espírito. E esta é uma obra de Deus. Esta é uma obra do próprio Senhor em nós. Porque deles é o reino dos céus, pertencer ao reino de Cristo. Mas o que significaria ser humilde de espírito? Ora, no decorrer dos séculos, a igreja tem confundido muito este pequeno versículo e este pequeno ensinamento. E muita confusão, muita aparência do que parece certo e não é. Mas a primeira coisa que nós aprendemos, e o que eu gostaria de destacar aqui, é que o que não é a humildade do espírito. Eu gostaria que você entendesse o que Jesus não quis dizer quando disse: bem-aventurados os humildes de espírito. Há muitas traduções da Bíblia, eu não sei se alguns dos que estão acompanhando aqui têm essa tradução, que traduz pobreza de espírito. Bem-aventurados pobres de espírito. A palavra pobreza, ela vai estar de acordo com o original para significar um estado de humilhação e não um estado de falta de recursos. Por isso, eu quero que você entenda este termo. Se na sua Bíblia está bem-aventurados pobres de espírito, o Evangelho de Lucas, a tradução da atualizada, no texto decorrente a esse, Lucas capítulo 6, a partir do verso 20, você vai encontrar a descrição pobres de espírito. É preciso que você entenda este termo e o que ele significa. Para isso, nós precisamos entender o que não é. Primeiro, não é um elogio à pobreza. Ser pobre de espírito e ser bem-aventurado por ser pobre de espírito, ou, como a nossa tradução, humilde de espírito, não é um elogio à pobreza. Como no decorrer dos séculos, a igreja medieval muito pregou e construiu inclusive a sua teologia de acordo muitas vezes com a exaltação dos pobres, de que a pobreza
a renúncia a qualquer tipo de bens materiais é uma virtude de santificação. Você tem uma linhagem de que só é possível servir a Deus de uma maneira completa se você não tiver apegado ou não tiver nenhum bem material. Por isso que no decorrer da história da igreja houve-se essa confusão e muitos entendiam que a única maneira de servir a Deus era abrindo mão de todos os seus recursos, de todas as suas riquezas, de todos os seus bens, para se fazer pobre e só assim, então, poderiam, de fato, servir a Deus. Há uma especulação também sociopolítica, ideológica, de que o evangelho de Jesus Cristo é só para os pobres. E no sentido de pobres aqui, economicamente falando, aqueles que não têm recurso. Pois bem, quando Jesus chama de bem-aventurado os pobres de espírito, Jesus não está fazendo um elogio à pobreza. Os pobres, inclusive, sempre existirão, ele diz. E, na verdade, muitas pessoas que serviram a Cristo eram pessoas de uma boa condição financeira, como as mulheres narradas no Evangelho de Lucas, capítulo 8, que serviam a Jesus e aos discípulos com os seus bens. Na história da igreja, nós temos o exemplo de Barnabé, um homem bom, piedoso, cheio do Espírito Santo e que tinha posses e que servia ao Senhor com a sua riqueza. De fato, meus irmãos e minhas irmãs, quem serve a Cristo, quem serve a Deus, não pode ser apegado ao dinheiro, não pode ter um valor mesquinho e confiança nos seus bens, mas não. As bem-aventuranças não é um elogio à pobreza. Não significa que são bem-aventurados aqueles que não têm recursos físicos, financeiros, econômicos. Não, é um outro significado. Também não é pobreza intelectual. Olha, nós estamos vendo que não é humildade de espírito, pobreza de espírito, que Jesus quis dizer com os pobres de espírito ou humildes de espírito. Não é pobreza intelectual. Não significa ausência de sabedoria ou até mesmo de estudos. Pelo contrário, a Bíblia diz que a sabedoria promove humildade. No livro de Provérbios. Por isso, não significa que os pobres de espírito são pessoas sem entendimento teológico, sem entendimento da vida. É possível encontrar pessoas extremamente ignorantes, contudo, muito arrogantes, não sendo humildes nem pobres de espírito. Também não é uma espiritualidade, falta de espiritualidade. É isso que eu quis dizer. A pobreza de espírito não significa pobreza de espiritualidade, de devoção, de vida piedosa, de caminhos de santidade, práticas devocionais. Não. Pobreza de espírito não é a ausência de uma espiritualidade pujante, pulsante na vida do crente. Vida de oração, leitura da palavra, prática congregacional com a igreja. Não, pobreza de espírito não é ausência de espiritualidade. Também não é, em quarto lugar, fraqueza ou timidez. Tem gente que pensa que o humilde de espírito é aquela pessoa quietinha, tímida, retraída, que muitas vezes tem medo de falar ou tem medo de agir, ou demonstra fraqueza em situações das quais elas são exigidas. Não, isso não é humildade de espírito. Não é o que Jesus quer dizer como pobreza de espírito. Também não é, em quinto lugar, falta de personalidade. É bem verdade que nenhuma das bem-aventuranças são frutos da nossa personalidade. Não é. Como eu disse no sermão passado, nenhuma das bem-aventuranças podem ser fabricadas por nós, podem ser produzidas por nós. Elas não são inerentes a nós, elas vêm do alto, elas vêm do reino, elas vêm do Senhor deste reino, elas vêm do Rei. Né? Pois bem, também
pensando nisso, muitas pessoas podem dizer, aquela personalidade do fulano de tal lá é tão forte, ele não é humilde. Não, não é falta de personalidade. Se você olhar para os discípulos, para os personagens bíblicos, Deus os salvou, os redimiu, os vocacionou, os colocou no reino, deu tarefa a eles e preservou as suas personalidades. Os Boanerges, os filhos do trovão, Tiago e João, Pedro, que tinha uma personalidade completamente diferente de outros discípulos, o apóstolo Paulo, João, a personalidade ou falta de impor ou de manifestar a sua personalidade não significa pobreza de espírito, ser pobre de espírito, humilde de espírito. Em sexto e último lugar aqui, do que não é humildade de espírito ou ser pobre de espírito, também não é uma humildade forçada, aparente. Quando a pessoa precisa demonstrar para outro que ela é humilde. É igual aquela frase que às vezes a gente brinca, eu tenho orgulho da minha humildade. São pessoas que fazem questão de demonstrar o quanto elas estão sendo humildes. Elas fazem questão de evidenciar que estão tendo atitudes que poderiam demonstrar a sua humildade. Não é algo forçado, não é algo aparente. Então, irmãos, nós vimos aqui 6, não é. Ser pobre de espírito, ser humilde de espírito, não é. Mas antes de falar o que é ser humilde de espírito, eu gostaria de que você entendesse que quando Jesus apresenta a primeira bem-aventurança e diz, bem-aventurados humildes de espírito, há uma antítese, há um contraposto ao que as pessoas costumam agir e ser. Então, o meu segundo ponto é a antítese da jactância. Olha como eu estou falando difícil. Eu não estou sendo humilde, né? Mas não é isso não. É porque eu não consegui pensar em outro argumento. Você sabe o que é jactância? Uma pessoa jactante? Esse é um termo utilizado pelo apóstolo Paulo em várias de suas cartas. Jactância significa uma atitude arrogante. Uma pessoa jactante, uma pessoa que age com jactância, é uma pessoa que tem atitudes de arrogância. É uma pessoa que se considera a si mesmo em alta posição. Tem uma opinião elevada de si. Ele pensa de si até mais do que convém. Ele se acha. O jactante é alguém que se acha. É um orgulhoso. Bom, você pode estar se perguntando, pastor, mas quando Jesus começa as bem-aventuranças, ele não usa essa palavra jactância, ele nem usa a palavra orgulho. É verdade, mas é porque o que significa ser humilde de espírito é justamente o contrário, a antítese, o oposto de ser um jactante. Ser humilde de espírito é o contrário do que ser um jactante. Eu separei aqui um texto do pastor Martyn Lloyd-Jones e eu tenho falado muito nele nesses últimos sermões. Hoje eu até trouxe o livro para mostrar para você. Esse livro eu li no seminário e eu não tinha ele, ganhei de presente em um dos meus aniversários de uma irmã muito querida da igreja, da nossa irmã Doris Scarce. Scarce, isso mesmo. A Doris, é isso mesmo. Eu ganhei de presente dela. E é um livro do Martyn Lloyd-Jones, ele é um livro da editora Fiel, você vai encontrar ele facilmente pela internet. Eu separei um trecho aqui para ler, e como eu disse semana passada, eu tenho sido muito influenciado pela leitura do estudo do Sermão do Monte pelo pastor Martyn Lloyd-Jones. Ele diz assim: eis o princípio segundo o qual opera toda a vida moderna. Ele está dizendo, olha, o princípio que opera toda a vida moderna. Procure expressar-se
acredite em si mesmo, tome consciência de suas capacidades inatas e deixe que o mundo inteiro as veja e reconheça. Autoconfiança, segurança própria, autodependência. Fundamentos nessa crença que os homens estão imaginando que poderão fazer o reino de Deus tornar-se uma realidade no mundo. Olha, a ênfase mundana e a religiosidade moderna tem pregado isso. A crença na autodependência. A crença na autoconfiança. Confie em você. Você é bom. Há algo bom dentro de você. Você é precioso. Na autoexpressão, se imponha. É por isso que, nestes tempos modernos, infelizmente, a cultura do coaching encontrou tanto espaço dentro da igreja moderna. Uma igreja que está acostumada a colocar uma ênfase mundana, a antítese jactante, de ter uma opinião mais elevada sobre si, de pensar de si mais do que convém. A religiosidade humana e carnal, ela tenta promover o homem, tenta promover os seus benefícios, tenta promover as suas virtudes. Por isso, eu gostaria de te dar um exemplo, que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 18. Eu gostaria muito que você acompanhasse essa leitura. Evangelho de Lucas, capítulo 18, no versículo 9 até o versículo 12. A parábola do fariseu e do publicano. Olha o que Jesus fala sobre alguém jactante. E perceba como é o contrário do bem-aventurado, que é humilde de espírito. Olha o que diz o texto. Lucas 18, versículo 9 até o verso de número 12. Propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos. Já começa assim. Propôs essas parábolas a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram no templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Eu jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. Para quem Jesus contou essa parábola, versículo 9 diz: para alguns que confiavam em si mesmos e se consideravam justos e desprezavam os outros. Olha, isso muito vai te ensinar sobre essa bem-aventurança, sobre ser pobre de espírito, humilde de espírito. O exemplo do fariseu é um exemplo de um jactante. Nosso irmão Heraldo leu aqui Romanos capítulo 12 e eu quero convidar você para ler comigo Romanos capítulo 12, versículo 3. Deixa eu ver se eu consigo ir rápido para Romanos aqui. Romanos 12, versículo 3. O Heraldo leu Romanos 12, 1 e 2. Eu gostaria de fazer a leitura do 3. Logo depois daquele que se entrega como uma oferta viva no altar, um sacrifício vivo, santo, agradável a Deus. Logo depois dessa mudança de mente, o versículo diz, no versículo 2, e transformai-vos pela renovação da vossa maneira de pensar. É aquela palavra que a gente estudou na escola dominical, domingo passado, metanoia. Uma maneira de pensar diferente, que provoca atitudes diferentes em mim. Aí olha logo o que vem logo no versículo 3. Porque pela graça que me foi dada, diga a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Não pense de si mesmo além do que convém. Não seja um jactante. Não seja alguém que tenha uma opinião elevada sobre si. Cuidado para não se achar justo
não se achar justo aos seus próprios olhos, à sua própria maneira de pensar. Porque o evangelho alcança pecadores, porque o evangelho alcança pessoas que não têm essa segurança em si mesmo. Olha o que diz 1 Coríntios capítulo 1, verso 26 até o verso de número 29. Eu faço questão de ler todo o texto. 1 Coríntios 1, a partir do verso 26. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Isso nos ensina sobre o que é ser pobre de espírito. O que Jesus quis dizer com humildes de espírito. Por isso, meu irmão, entenda que não é compatível a pertencer ao reino de Deus uma vida jactante, uma vida de arrogância e de alta opinião sobre si mesmo, de alta confiança, autodependência, autoexpressão. Esta é uma realidade da religiosidade mundana, porque a religiosidade esparramada pelo mundo inteiro tenta mostrar para o homem que ele é bom, tenta fazer com que ele confie nos seus méritos. O cristianismo bíblico não. O cristianismo bíblico nos mostra que realmente não somos, não temos condições e não podemos confiar em nós mesmos. Bom, o meu sermão já ganhou uma perspectiva bem longa e eu espero que você não esteja cansado, mas nós já vimos o que não é ser humilde de espírito, vimos 6 características do que não é ser humilde de espírito, nós vimos o contrário, a antítese, que é aquele que é jactante, que confia em si mesmo, e um bom exemplo que nós tivemos foi do fariseu, que confiava em si, que estava vivendo uma religiosidade baseada nos seus méritos. E agora eu quero, então, falar do significado de humilde de espírito. E eu quero ler um outro trecho de um livro, que é um livro de pesquisa que eu tenho utilizado, do teólogo William Hendrickson. E ele comenta, fazendo o comentário do Evangelho de Mateus, ele expõe o comentário e a definição dele sobre ser humilde de espírito é essa. São chamados de bem-aventurados por serem pobres em espírito, não em espiritualidade. Eles são pobres em espírito, porém, com respeito ao seu espírito. Ou seja, são aqueles que se convenceram de sua pobreza espiritual. Tornaram-se conscientes de sua miséria e da necessidade que eles têm de que Deus intervenha nisso. Tornaram-se conscientes que o seu velho orgulho foi quebrado e que eles precisam ser humilhados na presença de Deus. Isso é ser pobre de espírito. Isso é ser humilde de espírito. Por isso eu quero ainda falar 3 aspectos deste significado. Ser humilde de espírito é saber da nossa depravação total. É preciso entender isso. Uma pessoa humilde de espírito é uma pessoa que entende que todos os seus méritos, todos os seus esforços, todas as suas obras, tudo o que possui na sua mente, no seu coração, está corrompido, maculado pelo pecado. E que não há como ele encontrar o reino dos céus ou pertencer ao reino dos céus, se não for por uma intervenção divina,
por si só, confiando em si, confiando em seus méritos, se expressando, se impondo diante de uma religiosidade, não bastará, não servirá para que ele adentre ao reino dos céus. Ele tem consciência da sua depravação total. Olha, com isso, eu queria citar um texto do Antigo Testamento, que está em Isaías 57. É um texto que eu gosto bastante e eu sempre me lembro desse texto porque eu preciso lembrar dele. Isaías 57. Mas se você lembrar da história do profeta Isaías, você lembra como ele foi chamado? O rei Urias tinha morrido, no capítulo 6, ele entra no no templo e ele tem uma visão de Deus. Ele vê Deus sentado num trono, seres celestiais magníficos voavam com 6 asas em torno do trono de Deus e cantavam: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Versículo 5 do capítulo 6, o que Isaías diz logo depois de perceber que ele está tendo uma visão de Deus. Ele diz: ai de mim, eu estou perdido. Isso é humildade de espírito. É reconhecer a nossa depravação total, que não podemos, não há benefício em nós suficiente para pertencermos ao reino dos céus. Nós reconhecemos que não podemos. Olha, Isaías 57, 15. Já está no finalzinho do livro. Olha o que o profeta diz, né? Sendo usado por Deus e para ser a voz de Deus. Versículo 15. Porque assim diz o alto, o sublime, o que habita a eternidade. Isaías está dizendo que Deus diz dessas formas. Aí ele vai agora dizer, o qual tem o nome de santo. Aí Deus vai dizer: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. É interessante como Deus se apresenta. O profeta diz que ele é o alto, sublime, que habita a eternidade. O homem não pode chegar à eternidade por si só e que tem o nome de santo. O profeta faz questão de colocar Deus num lugar inatingível. Deus começa o seu discurso na frase do profeta: habito no alto e santo lugar. Mas, irmãos, como é aconchegante, como é consolador ouvir no texto do versículo 15 de Isaías 57, mas também habito em outro lugar, no coração do abatido e contrito, para vivificar o coração do abatido. Olha, tenha consciência da sua depravação total. Por isso, irmãos, uma outra característica sobre o significado de ser humilde de espírito é que o humilde de espírito, ele depende exclusivamente de Deus. Ele tem consciência da sua depravação total, de que ele é incapaz de adentrar no reino dos céus, de que ele está perdido se não for os cuidados do Senhor. Um bom exemplo disso é Pedro no barco, na pesca maravilhosa, no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículo 8, quando Pedro reconhece quem é Jesus e diz: mestre, afasta-se de mim, porque eu sou pecador. Mas é também a consciência de que nós precisamos de Deus para mudar esta condição. Olha, lembra que eu dei o exemplo de um jactante? Foi na parábola do fariseu e do publicano em Lucas capítulo 18. Eu não li o final, né? Nós só lemos a parte do fariseu. E eu gostaria que você voltasse lá para Lucas 18, versículo 13 agora. Porque nós vimos que o fariseu orava de si para si mesmo. E ele dizia: olha, eu não sou igual aos demais, eu sou bom nisso, eu faço aquilo, eu jejuo 2 vezes por semana, eu dou o dízimo de tudo quanto eu ganho, eu não sou igual àquele publicano. O publicano estava no mesmo lugar, mas a oração dele alcançou o coração de Deus.
a eternidade. Como era a oração do publicano? O publicano é alguém que sabe que é totalmente depravado. O publicano é alguém que precisa que Deus mude a sua condição. E aí ele diz, versículo 13, o publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo, ó Deus, sê propício a mim, pecador. Ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele, porque todo aquele que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Por isso, meu irmão e minha irmã, entenda que você e eu, como discípulos de Jesus, precisamos dele. Precisamos da sua palavra, das suas orientações, da sua presença. Precisamos que o Espírito Santo nos convença do pecado. Precisamos dele para interferir na nossa condição e ser propício e misericordioso, porque somos pecadores. Só ele pode mudar a nossa sorte. Eu gosto do apóstolo Paulo, porque o apóstolo Paulo é o apóstolo dos gentios, é o cara. Desculpa, irmãos, usar esse termo. O apóstolo Paulo era o cara. No Novo Testamento, a maior parte dos escritos vieram dele. E ele influenciou o pensamento da igreja cristã. As atitudes, a propagação do evangelho. Deus usou a vida desse homem de uma maneira poderosa. Mas é interessante que quando Paulo vai falar sobre os seus méritos, sobre suas qualidades, Paulo não age com jactância. E ele até poderia se gabar de quem ele era. Ele até poderia dizer que as pessoas o valorizavam pelo que ele tinha se tornado dentro da religião comum da sua época. Mas ele considera tudo isso perda diante de Cristo. Por isso, meus irmãos, essa é uma característica do significado da humildade de espírito. É alguém que depende exclusivamente de Deus e que não confia em si mesmo. Eu vou ler Filipenses, capítulo 3, versículo 4, até o versículo de número 11. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá, para que isso não saia do seu coração essa semana. Se você quiser anotar Filipenses 3, de 4 a 11, os textos que nós já lemos aqui, para que você possa relembrar isso no seu coração. Olha o que o texto diz. Olha o que Paulo está dizendo a respeito de si. Bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus. Quanto à lei, fariseu. Quanto ao zelo, perseguidor da igreja. Quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Isso aqui ele está dizendo que ninguém podia nem chamar a atenção dele. Ele cumpria as coisas, ele era irrepreensível. Versículo 7 agora. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, de veras, considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi. É interessante que muitos falam do que você vai ganhar em seguir a Cristo. E é interessante que quando Paulo vai descrever no que ele confia, ele vai dizer, eu perdi aquilo que eu confiava antes, porque agora eu ganhei a Cristo. Eu perdi. Olha o versículo 8. Sim, de veras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio, para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria. Presta atenção nisso. Não tendo justiça própria, que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos,
conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar ressurreição entre os mortos, porque deles é o reino dos céus. Por isso, este é um exemplo magnífico daqueles que dependem exclusivamente de Cristo. Os humildes de espírito são aqueles que não confiam nos seus méritos, não têm justiça própria. A justiça deles está em Cristo. Isso contraria toda a religião do mundo. Toda. Porque todas as outras religiões são baseadas nos méritos próprios. O cristianismo bíblico e autêntico é nos méritos de Cristo. Por isso, começa o ensino com a primeira bem-aventurança daqueles que pertencem ao reino dos céus, os humildes de espírito. E por último, o significado de ser humilde de espírito faz com que eu reconheça que isso procede do meu Senhor Jesus. Sim, é um caráter dele. Ele é o humilde de espírito. Ele é o que se humilhou, sendo o próprio Deus, se esvaziou, assumiu forma de servo. Ele, o caráter dele, é que precisa ser impresso nas nossas vidas. Na vida de um cristão autêntico e verdadeiro, é o caráter dele, de Cristo, que precisa ser buscado. É a nossa direção. O nosso olhar está no caráter de Cristo. Na mesma carta de Paulo aos Filipenses, no capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que também houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Eu quero concluir desafiando você a desejar esta qualidade, esta virtude. Mas veja bem, não é algo que você pode produzir por esforços próprios. É algo que nós recebemos de Deus, de um agir de Deus em nós. Então ore em favor disso. Responda a si mesmo: essa é uma bem-aventurança da qual eu desfruto e tenho desfrutado. A certeza de que pertenço ao reino de Deus tem mostrado que eu preciso deixar cada vez mais de confiar em mim e de ter uma auto-opinião sobre os meus esforços, minhas virtudes, minha autoposição e depender exclusivamente de Cristo. Por isso, eu quero concluir com a leitura do Lloyd Jones, na página 45 do estudo sobre o Sermão do Monte, quando ele diz: repito, ser humilde de espírito é sentir que nada somos, que nada temos e também que olhamos para Deus em total submissão, dependendo inteiramente de sua misericórdia, de sua graça. Digo que ser humilde de espírito é experimentar, embora parcialmente, aquilo que Isaías experimentou quando, havendo recebido a sua grandiosa visão, exclamou: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros. Isso é humildade de espírito. E então podemos fazer esta oração: nada trago em minha mão, só na tua cruz me agarro. Vazio, desamparado, nu e vil, entretanto, ele é o todo suficiente. Sim, tudo quanto me falta, em ti encontro. Ó Cordeiro de Deus, eu venho a ti. Tudo quanto me falta, em ti eu encontro. Ó Cordeiro de Deus, eu venho a ti. Eu quero convidar a equipe de louvor, porque só é possível encontrarmos essas virtudes em nós, diante de Jesus. Que o caráter dele esteja em nós. Que a vida dele esteja na nossa vida. Porque só assim, viveremos com certeza plena de que pertencemos a este reino
e evidenciaremos essas virtudes. Ei pessoal, quer continuar assistindo os nossos vídeos? Clique aqui e você vai ter acesso em outros vídeos. Mas também se inscreva no nosso canal, tá bom? Acione o sininho e compartilhe com outras pessoas.